Olá, mais uma vez estamos de volta para mais uma meditação na Palavra de Deus. Hoje eu estava pensando num tema que tem surgido no meio evangélico sobre a perseverança do crente. A salvação em Cristo é perfeita, salvos para sempre, ou o crente pode perder a salvação, pode deixar de perseverar e se perder. Primeiro precisamos meditar na palavra de Deus, onde Jesus nos oferece uma certeza. Isso está em João capítulo 10, versículo 27 a 29. Nós podemos ler naqueles dois versículos que ele diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso é uma certeza. E Jesus ainda afirma que aquele que está nas mãos dele está nas mãos do Pai. Portanto, Jesus está nos dando uma garantia de quem vem a ele garante a sua salvação, porque ninguém as arrebatará das mãos dele. Mas tem surgido no meio da igreja uma dúvida se o crente pode perder a salvação, pode apostatar, pode blasfemar contra o Espírito Santo e deixar de ser salvo um dia na sua vida. Isso contraria esse texto de João 10, porque é duvidar de Jesus, quando ele diz no capítulo 11 até versículo 26, onde ele afirma: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Portanto, é uma garantia para aquele que vem a Jesus de que ele garante a nossa salvação eterna. E ele pergunta: crês isto? É preciso que a gente creia. É uma promessa que ele nos fez. Como posso duvidar e achar que um dia posso vir a negá-lo? Ah, existe o pecado contra o Espírito Santo, né? Aquele pecado imperdoável. A promessa de Jesus, então, tem exceção. Um crente pode blasfemar contra o Espírito Santo e perder a sua salvação. Pode o crente pecar contra o Espírito Santo? Se o Espírito Santo habita nele e é ele quem fortalece a nossa fé, quem nos santifica, quem nos mantém em pé, como podemos nós blasfemar contra o Espírito Santo, que é o Espírito do nosso Deus? Aí eu penso naquele tema onde Jesus fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Quem é que está pecando ali? É o crente? É o discípulo? É o apóstolo? Não, são os fariseus, os incrédulos. É que, vendo Jesus fazer maravilhas, fazer milagres, disseram que ele estava fazendo aquilo pelo poder de Beelzebub, pelo poder do diabo. Mas não foi um crente quem falou, quem duvidou, quem blasfemou. A blasfêmia, claro que vai ocorrer quando um incrédulo colocar em dúvida a obra do Senhor Deus na nossa vida. Mas qual o texto que eles mais usam para dizer que nós podemos perder a salvação e que se perder é irrevogável, não há como recuperar? Isso está lá em Hebreus capítulo 6, vamos dar uma olhada nesse texto para ver o que ele diz. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, nos diz assim: É impossível que aqueles que provaram, foram iluminados, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, diz a palavra, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Mas ele não está dizendo que um crente pode cometer esses erros de cair depois de ter provado todos esses bênçãos. Ele está dizendo que é impossível que se renove se alguém vier a cair. Mas não quer dizer que ele está dizendo que é possível que caiam. Porque vejam, o versículo 7, se a gente for um pouquinho mais adiante, explica. O versículo 7 diz: Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção de Deus. E o versículo 8 diz: Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, há duas condições. Aquele que produz erva útil recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos, esta está perto da maldição. Esta pode cair.
Mas quanto ao crente, ele vai perguntar depois no versículo 9: quanto a vós, outros meus irmãos, amados irmãos, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Então, aos hebreus, a quem ele está escrevendo a carta, ele está dizendo que isso pode ocorrer se a pessoa não der frutos e produzir espinhos, ele nem vai participar, ele vai sair do evangelho. Mas os que são crentes, os hebreus que estavam assustados, querendo fugir de volta para o judaísmo, porque estavam sendo perseguidos pelas suas próprias famílias, porque aceitaram Jesus nas suas vidas, eles estavam desanimando de tanta perseguição da própria família, dos próprios judeus que os perseguiam, e que estavam pensando em voltar para o judaísmo. Então, o apóstolo está escrevendo essa carta para animá-los, para dizer, olha, se vocês realmente provaram de tudo isso e vão voltar atrás, vai ser difícil, vocês vão estar de novo colocando Cristo na cruz. Mas de vocês nós esperamos coisas melhores, tanto que ele diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Deus não é injusto. Ele não vai permitir que vocês caiam. O amor que vocês evidenciaram para com seu nome, porque vocês serviram e ainda servis aos santos na igreja. Então, ele não está exatamente dizendo que é possível que um crente caia, ele está dizendo que é impossível que, se cair, volte a ser recuperado. Mas ele diz, de vocês, irmãos, eu espero coisas melhores, e não a rejeição de tudo aquilo que vocês provaram. Os hebreus queriam voltar atrás, e daí essa carta foi escrita para animá-los. E aí eu me lembro da parábola da semente, em que Jesus diz que o semeador saiu a semear e semeou em vários solos diferentes. Alguns até recebem a palavra com alegria, acham bonito e ficam na igreja por um tempo, mas depois de algum tempo acabam se afastando e não dão frutos. Isto é, nem cresceram, apenas receberam intelectualmente uma palavra que acharam bonita, foram tocados. O Espírito Santo até os tocou, porque o Espírito Santo foi derramado sobre todo o coração que ouve a palavra de Deus. Mas esse coração pode resistir. E muitas vezes fica na igreja por um tempo, mas depois acaba se afastando. Alguns preferem voltar para o mundo do que ficar na igreja. Quantos nós temos visto acontecer isso, meus irmãos? Em todos esses anos de igreja, a gente tem visto pessoas que acabam vindo, acham bonito, recebem, aparentemente que se converteram, mas depois se afastam. Simplesmente a sua raiz não tinha um solo adequado. Porque Jesus fala, aquele que caiu em boa terra, esse cresce, frutifica a 100, a 30%. Isto significa que as pessoas nascem e frutificam, mas há pessoas que simplesmente se convencem intelectualmente de que o evangelho é bom para eles. E muitas vezes nos confundem. E a gente pensa que foi um crente que caiu, mas não, apenas uma pessoa que conheceu o evangelho, achou bonito, gostou de trazer a família para o meio dos crentes, mas quando aconteceram os problemas, dificuldades, aquela que caiu no meio dos espinhos, né? Os cuidados da vida acabam levando-o para fora da igreja e ele se perde. Muitos tipos de solos recebem a semente, mas nem todas frutificam. Não nascem como filhos de Deus. Mas aquele que nasce e que dá fruto, Jesus até fala na parábola da videira, Deus vem e ainda poda para que dê mais frutos. Deus trabalha na sua vida. Ele não vai ser entregue nas mãos do inimigo, porque Jesus nos fortalece pelo Espírito Santo que nos mandou. E quanto àquela questão da perseverança, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é possível que aquele que não perseverar até o fim não será salvo? A questão toda não é esta. Aquele que persevera até o fim, persevera porque é uma nova criatura. Nasceu de novo, é um filho de Deus. Aos que creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Deus vai permitir que seus filhos caiam? Não. Perseverança é algo que é o Espírito que fortalece a nossa vida e nos leva a perseverar. Nos fortalece em meio até às dificuldades. Quantos têm dado suas próprias vidas em prol do Evangelho? Por quê? Porque são capazes, são melhores do que os outros? Não, meus irmãos. Miserável homem que sou, dizia o apóstolo Paulo, e eu também digo.
se eu depender de mim e das minhas obras para perseverar. Eu persevero porque o Espírito Santo habita em mim. E ele me fortalece, ele me dá confiança em Deus. E eu enfrento todas as dificuldades, porque o Espírito Santo não veio para voltar, mas veio para ficar, como Jesus prometeu. Eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele ficará com vocês para sempre. E se ele ficará conosco para sempre, nele eu confio. Você pode confiar nisso? Você confia em Jesus e na promessa que ele fez de que aquele que está nas mãos dele vai perseverar até o fim? Então, confie. Fique tranquilo. Não ouça conversas que dizem que você pode cair, porque num dado momento você pode se realmente cometer algum pecado, cometer algum deslize, e você pode se desesperar. Mas não, volte aos braços do Senhor Jesus Cristo. Aquele que confessa, o Senhor Jesus Cristo perdoa, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós podemos confiar. Uma vez salvos, salvos para sempre. Deus abençoe.